Falamos aí a respeito sobre a votação do projeto PL 51 na Assembleia Legislativa, que trata de uma iniciativa do governo do estado do Rio Grande do Sul de passar 495 milhões para o governo federal, através do DENIT, para não de conclusão, mas para dar seguimento ao andamento nas obras de duplicação da 116 e também no reinício da duplicação da 290. Ontem, na FAMURS, foi feita uma reunião com várias associações, prefeitos estavam lá presentes, e na reunião que estava o DENIT, estava o DAER, também foi explicado sobre a origem e destinação do dinheiro. Até aquele momento, havia posições de várias entidades, várias associações, sobre a posição dos seus prefeitos, né? Então, isso é uma coisa interessante. Na reunião, foi trazido à luz mais outras informações sobre as consequências de caso as entidades assim não aceitarem, o que aconteceria com o dinheiro, esses 490 milhões, e qual o destino desses 490 milhões. E esse assunto é um assunto interessante. Agora há pouco estava conversando com o prefeito Ivo aqui pelo WhatsApp. Já sei que houve uma alteração. O prefeito Jardel ontem de noite já nos deu uma informação lá no programa Radar dos Municípios. E eu estou aqui com o ex-prefeito Silvio Rafael, que foi presidente também da associação. E às vezes, né, Silvio, a gente fica a querer entender por que um governo do estado quer pegar um dinheiro que é do estado e botar em rodovia federal, tendo, por exemplo, aqui na nossa região, 4, 5 municípios que não têm nem acesso asfáltico. Tipo, parei um pouquinho. Botar dinheiro do estado em estrada federal e não põe na estrada para Amaral Ferrador é difícil de engolir, né? Imagina o prefeito Nato e a população de Amaral Ferrador. Mas aí nós começamos a entender que há um problema nesse assunto de entendimento. Silvio Rafael, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia ao pessoal da técnica aqui, bom dia aos teus ouvintes, selecionado o grupo de ouvintes que tu tem, e é uma oportunidade muito grande da gente falar sobre isso e com uma clareza maior possível, né? Tu sabe que em 8 anos de prefeito eu fui 3 vezes presidente do consórcio e 2 vezes presidente da associação. A Fábia foi outros tantos e quase que a gente acabou se quarteando ali em gerenciar esse processo. Eu fico pensando no papel do prefeito Jardel, que não é fácil de convencer os prefeitos a participar de uma reunião. Então tu convida os caras de manhã para uma reunião à tarde, por exemplo, às 5 horas da tarde, quando chega lá perto tu tem que confirmar de novo se eles vão participar, porque esse assunto é um assunto de suma importância. Eu chamo isso de um assunto crucial para a nossa região. Nós negligenciamos, Fábio, eu vou dizer uma coisa, eu faço a minha culpa porque eu achei que isso estava pacífico e quando vem um cavalo dado a gente não olha os dentes, tu agarra esse cavalo, tu vai andar nesse cavalo. E foi isso que eu, sintetizando aqui o linguajar gaúcho, mais ou menos isso, me der o cavalo eu vou pegar, eu não quero nem saber de onde vem. Regime de urgência na Assembleia, só para o pessoal entender, né? E que estava trancando pauta do governo do estado na Assembleia porque os deputados não queriam votar, porque eles queriam saber o seguinte: vem cá, mas como é que se manifesta a comunidade? Sim. E aí tiraram o regime de urgência e a coisa veio para os municípios para discutir, né? Exatamente. Aí o prefeito Jardel faz essa reunião, meia dúzia de prefeitos que se interessaram foram para a reunião e falaram, e aí o que aconteceu? Deram um voto contrário. Porque exatamente isso aí, a revolta, tu pega o carro hoje para ir a Amaral Ferrador e eu não tiro a razão do Nato. É um inferno. Tu vai para Mariana Pimentel é a mesma coisa, tu vai para Cerro Grande é a mesma coisa. Então nós temos que entender a revolta que esses prefeitos fizeram, né? E tem a razão deles, e até tem 2 votos contrários, que eu não sei quem foi, mas eu acredito que foi o Nato e o prefeito Clênio, no mínimo foi eles, que são os mais irritados com o processo. Porque também dali de Dom Feliciano até Encruzilhada é uma novela. Não, né? Então, a prefeitura gastando óleo, diesel e máquina e funcionário para consertar uma estrada do estado. Sem dúvida. Mas isso aí é histórico, né? Isso aí é histórico. Né? Nós passamos ali com a nossa RS 717 um período, no último mandato do prefeito Tejado e o primeiro meu, foi uma loucura. Tu levava mais tempo saindo de Tapos até chegar na BS 116 do que propriamente tu andar na 116 para chegar em Porto Alegre, né? Mesmo não duplicado. Então nós passamos esse trabalho e sabemos o que é tu depender do Estado para isso. Mas aí é um outro cenário, é tu olhar o DAER, o defasado, desgastado, um prédio quase caindo e aquilo lá não se muda, né? Entra governo, sai governo e o DAER não se mexe. Ninguém quer mexer naquilo ali. Ninguém quer mexer nessa caixa preta ali. Mas eu quero voltar lá. Naquele momento que a gente viu aquela votação ali dentro da FAMURS, que é uma votação de apoio,
com a nossa região negando, não querendo, automaticamente nós começamos a interagir. Eu comecei a ligar primeiro para os prefeitos mais brabos, né? Digo, ô Nato, o que houve aí? Não, aconteceu o seguinte, vem um cara do DENIT ainda nos chamou de burro aqui. Essa é a palavra do Nato. O cara foi lá e... Lá na Assembleia? Na Assembleia, o cara foi lá dizer que os prefeitos não tinham preparo, por isso não estão entendendo aquele cenário que ele estava explicando ali. Aí o Nato enlouqueceu com razão. Aí eu tentei convencer o Nato do seguinte, Nato, esse dinheiro não é o mesmo do orçamento que tu vai ter o acesso asfáltico para o teu município. Esse dinheiro é uma sobra das privatizações que muitos dos nossos partidos eram contra, mas sobrou dinheiro. Entendeu? Aquelas coisas simplificadas e meio que em cima, meio correndo que o governo, meio assodada que o governo fez, deu certo. Pelo menos para recursos para as prefeituras e recursos para o Estado. E o governo tem que aplicar essa verba agora, nesse ano. Então esse $500 milhão é muito importante para nós. Poxa, vai desafogar isso aqui, principalmente eu vejo aqui, ó, de Camaquã até Cristal, aí tu diz assim, bom, se tu salvar uma vida, que preço tem uma vida, né? Mas... E nós perdemos ali nos últimos tempos 6 pessoas. O trecho aqui, Camaquã Cristal, mais ou menos na época dos trechos, lá em 2014, 13, era todo de 100 milhões cada trecho, assim, né? Mais ou menos isso, dava $1 bilhão e pouco a nossa rodovia toda, né? Mas fica assim uma coisa meio estranha para uma pessoa que mora numa cidade como Amaral, imaginar que tem dinheiro circulando, o governo diz que não tinha dinheiro, agora tem dinheiro, investe. Só que da onde vem esses 500 milhões? Isso que foi interessante que nós estamos esclarecendo aqui, né, Silvio? Os 500 milhões veio de um processo de privatização do governo do Estado. Lá na lei construída, na Assembleia, aprovada na Assembleia Legislativa, diz o seguinte: em caso de venda de patrimônio público do Estado do Rio Grande do Sul, o dinheiro não poderá ser usado para pagar dívida, e sim para investimento. Porque tu pega um dinheiro novo e põe para pagar dívida, acaba ninguém vendo nada. Agora, se tu diz que é para obras novas, para novo, o governador poderia ter decidido para outras coisas. Decidiu estrada. Aí eu te pergunto o seguinte... Politicamente, aí eu quero dizer o seguinte, tem gente que vai ser contra essa decisão do governador, porque o governador está usando isso para política, se caso ele, por exemplo, for candidato a presidente da República. E aí, Silvio? Fábio, é estranho também, né? Eu quero te dizer o seguinte, nós temos a sorte de ter um governador que não é do meu partido, mas é da minha região. Sim. E que muito mais perto do Porto de Rio Grande, eu quero enxergar por esse viés. Certo. E o Porto de Rio Grande hoje perde carga, por quê? Perde carga porque nós temos um pedágio pesado. Sim. E nós temos uma estrada que não está totalmente duplicada ainda. Então o que acontece? Santa Catarina nos leva o metal mecânico todo por lá, com 2 portos, agora com até um terceiro, e a competitividade fica estreita para nós. E o Rio Grande do Sul vai ter um segundo porto dentro de alguns anos, hein? Mas eu prefiro ainda acreditar no que existe. Sim. E a competitividade desse. Então, como é que eu quero te dizer? Embora possa ser político, nós temos que aproveitar a ocasião de ter um governador daqui e aprovar isso. Sim. Tanto que eu não dei importância porque eu achei que isso era ponto pacífico, vai passar. É que chega a miudeza da coisa, né? De dizer o seguinte, eu não vou votar a favor porque o Eduardo Leite vai querer tirar vantagem política. Isso acontece, alguns políticos têm esse pensamento, né? Mas eu acho o seguinte, o governo federal investiu muito na pandemia, houve distribuição de recursos para os municípios e para o Estado, tal coisa. E realmente deve ter faltado, a dívida nossa passou para 800 bilhões, né? Então, agora o governo federal, com a diminuição de verbas distribuída para a nossa região, o governador achou por bem, daqui a pouco, tirar um pouco do fôlego, né? Entrar com um pouco de dinheiro e fazer isso. Mas o que não foi entendido no início é que esse dinheiro poderia ter sido enviado, nas emendas parlamentares, ou o governador poderia ter enviado para os municípios. E aí que há a revolta. Mas eu acho que está sendo esclarecido isso, né? Em função de que a verba não pode ser destinada a não ser para investimento novo. Isso. Eu não sei por que não se caracteriza investimento novo uma estrada nova, por exemplo, BR-116 Amaral. Porque ela já está no orçamento antigo. Ela não pode ser repetida, entendeu? Então ele já está no orçamento antigo e ele não pode ser repetido. Então, no caso, parece que nesse PL agora vai ter uma modificação, uma emenda lá, e ontem eu vi essa conversa ainda em bastidor. Na lei das privatizações. Que colocaria esse dinheiro exatamente novo nesse sentido aqui. E diria que o seguinte, que está garantido já os acessos asfálticos.
né? Que depende ainda de projetos, em muitos que estão defasados os projetos. E aí eu dou razão para o prefeito Jardel aqui quando ele fala que a defasar desses projetos deve ser a planilha financeira. Porque o projeto está pronto, esteticamente falando, e nós não somos engenheiros, como ele diz, eu também não sou, mas o projeto foi feito. O que tem que ter uma atualização da planilha, da planilha financeira. Claro, porque refazer o projeto. Subiu tudo, a gente sabe que subiu tudo. Então tem que refazer esse projeto e o custo. O resto está feito. Então eu acho que, mas aí precisa nós fazer pressão. E aí eu aproveitei ontem para provocar os prefeitos. Chame uma reunião com o governador atual. Faça ele mostrar onde é que está e que jeito está isso. Nós negligenciamos muito tempo com a pandemia. Nós ficamos 2 anos parados pensando na pandemia e aí acabou. Eu tenho culpa nisso porque eu fiquei 1 ano enfiado dentro da pandemia, cuidando de que jeito a gente ia fazer e deixamos rolar esses acessos asfálticos que agora nós temos que pressionar. E a hora é agora, é a hora política. Ou pressiona esse para fazer ainda dentro desse tempo aqui, ou pressiona o próximo que vai entrar. Eu concordo contigo até. Eu acho que nesse inteirinho da votação na Assembleia, até o prefeito Jardel daqui a pouco vai falar conosco aqui, é de convocar uma reunião com o governador atual, com o secretário de obras, e dizer o seguinte: nós apoiamos isso, porém o compromisso de vocês é de nos entregar pelo menos os projetos esse ano. Fazer, né, Silvio? Tem que ter uma contrapartida do Estado. Se tu tem um projeto atualizado ou um novo projeto, tu consegue, daqui a pouco, já se preparar para o ano que vem. Agora, tu não tem projeto, é conversa fiada, né? Fábio, tu sabe que aquele projeto o governo Sartori entrou e fez o acesso asfáltico a TAPS, lembra que era uma buraqueira, né? Me lembro. E aquilo ali foi oriundo de uma ação de uma promotora pública que tinha lá, entrou com ação civil, e aquilo tramitou, passou o tempo, foi antes, no governo de Ieda que ela entrou, e aquilo tramitou do governo Tarso, e quando chegou o Sartori foi obrigado a fazer ali, não foi de bom coração que fizeram. Aquela obra. Exatamente, aquilo ali foi obrigado pelo Ministério Público, né, uma ação civil pública que foi efeito daquilo. Então, o Sartori veio e fez mesmo, mas tinha que fazer na marra porque foi condenado naquilo ali o Estado a fazer. Então, nós temos ações para fazer que nós já negligenciamos nesse tempo todo aí e acho que a gente pode fazer ainda. Essa pressão que tu fala é fantástica. Nós temos que hoje pautar o governo que está, pelo menos entregar o projeto e nós pautar os candidatos que vão disputar, porque a gente não sabe quem ganha. Eu vou te contar uma coisa assim, eu já falei aqui, repito esse assunto aqui. A pandemia, uma das coisas que a pandemia trouxe de bom para a nossa região foi a união dos prefeitos. Eu acho que isso foi uma coisa fantástica, porque tu trabalhar unido, o grupo fica muito mais pesado, mais robusto, mais sólido, mesmo que haja descontentes do grupo, entende? Mas a união, ela é importantíssima, não só para compra de remédios, para essas coisas, mas politicamente, agir politicamente em torno. Tu vê, o próprio prefeito Ivo, que é do PSDB, né? Partido do governador, em algumas coisas, por exemplo, com o negócio da Corsã, se botou ao contrário. Então, eu acho assim... Ouviu os colegas dele. Olha, eu sou partidário, mas eu tenho o meu município na frente aqui. Sim. Depois na eleição, nós se juntamos de novo, né? Mas tem coisas que eu acho que tem que trabalhar unidos. E a estrada, como tu dissesse, se nós não fizer por onde para que a verba maior caia para nós aqui, vai cair para 290, que é a outra briga política. São 490 dividido por 2 rodovias. Então não pensa que vai vir 250 para cá, 250 para 290 de agrado, assim. Vai ter que fazer um trabalho político agora, dizer o seguinte: olha, precisamos do Cristal, precisamos da ponte do Cristal, precisamos lá da entrada de Guaíba. A entrada de TAPS que não está definida ainda. Aqui os trevos de acesso. Tem que definir a obra e pressionar o DENIT. Sim. Aí é outra conversa. Sim, é outra conversa. Então nós precisamos muito dessa união. Agora imagina eu prefeito de Uruguaiana. Olha, não, prefeito de Uruguaiana não, vamos botar. Prefeito de São Anjo. Eu, prefeito de Santo Anjo, ou de Lajeado. Uma proposta dessas, eu quero que o dinheiro vá para o Caixa Único. Sim. Eu não tenho nada a ver com 116, com 290. E esse foi o jogo ontem. Esse foi exatamente isso, tu chegou no ponto, né? Onde foi o jogo, porque aquele pessoal lá de cima todo votou contra. Por que eles votaram contra? $500 milhão é $500 milhão, meu amigo. Mas vai pro Caixa Único, menos sobrar 5 mil para cada um lá, tá bom, né? Mas não, eles vêm organizados e o poder político está lá. A Serra vai querer o quê com 116? Nós falávamos em bastidor aqui a quantidade de políticos que temos, né? Nós temos 7 deputados entre federais e estaduais. O resto estão lá. Nós temos 31 federais e 55 estaduais, a grande maioria está depois da ponte.
Então, o que só que eu não consigo entender também, Fábio, aí vem a coisa política, né? Porque o estrangulador chegar de Porto Alegre ali a Charlau, aqueles acessos ali que querem endireitar também. Sim. A BR-290 é E a 116 vai até lá, Caxias do Sul, em Sim, diante, né? sim. Eu tô dizendo só nessa trecho. E a 290 é um estrangulador e um triturador, tá morrendo gente todo dia ali, né? Então, quer dizer, hoje a BR-116 deu uma aliviada, temos esse trecho aqui entre Camaquã e Cristal que ainda tá ruim, mas o resto nós já estamos, vamos dizer assim, bem melhor do que nós já estava. Não estamos perdendo tantas vidas. Agora, a BR-290 é toda hora acidente, toda hora acidente. Então, nós temos que prever o que é bom para nós e o ponto comum, né? E outra coisa, né? Agarra o que tá voando, né, meu amigo? Porque passarinho que tá voando não tá na mão. Então... Agora, o grande trabalho nosso ainda não é só o apoio para a FAMURS. O grande trabalho nosso é exatamente dentro da Assembleia Legislativa, convencendo inclusive a minha bancada do meu partido. Esse é um trabalho árduo que cada um vai ter que fazer a sua parte e tentar convencê-los. Agora vem a parte política, né? Exatamente. De convencimento dos deputados. Porque se perder, a verba vai para o Caixa Único e não tem essa verba para nós.